Olá, boa tarde, bom final de domingo. Aqui estamos nós para o nosso ritual. Bem-vindas a todas, bem-vindas. Boa tarde, ritual de domingo, previsões dessa semana. Então, bora lá começar falando de... Essa semana me fizeram uma pergunta que achei super interessante e coerente com o que nos espera nesses próximos 7 dias. Estamos, entanto, em uma fase minguante, a lunação leonina está chegando à própria resolução, então, ao próprio finalmente, e nós vamos viver esse finalmente exatamente nesses dias até sábado. Essa lunação leonina, ela escolhe de minguar, então de se recolher no próprio mais íntimo significado, nos signos, bom ventos, nos signos de Câncer e no signo, obviamente, de Leão. Ela termina toda a trajetória zodiacal experimentando em cada signo o significado da força do ego. Essa é que foi a grande lunação leonina, essa é a temática que nós desenvolvemos nas lives que estão aqui salvas, nas últimas 3 lives, essa é a 4ª, onde nós falamos abundantemente desse ego. E vimos também, dentro da pedagogia zodiacal, onde o significado do ego, ele se expande, cresce na própria essência, revela a própria essência no signo aquariano e se faz, então, ativo, produtivo no próprio ser mais sadio possível no signo de Touro, que foi sábado, e agora vai passando pelo signo de Gêmeos e semana que vem vamos sentir a força canceriana e finalmente se fecha, retorna maduro, esclarecido, preenchido de si mesmo em Leão para começar uma nova jornada sábado que vem com uma lua nova especial porque vai ser exatamente a 00 graus de Virgem, mas falaremos disso no próximo domingo. Hoje quero falar desse processo minguante, dessa alunação leonina. Quero falar mais um pouco desse ego que estamos descobrindo juntas. Então, essa semana me fizeram uma pergunta muito interessante. Vocês viram que a minha reflexão dessa semana, a partir desse mantra, quero viver, eu acrescentei, né? Quero viver sem máscaras. Porque todas nós, querendo ou não, conhecemos a nossa jornada de máscaras. E uma pessoa no feed me perguntou, Antonella, é possível viver sem máscaras? Boa noite, Adriana. Achei uma pergunta muito pertinente, sobretudo nessa semana que nós acabamos de terminar. É possível viver sem máscaras? Devolvo a vocês mesmos essa pergunta. Eu me perguntei se eu lembro de uma jornada minha onde eu peguei e descolei as minhas máscaras porque não precisava mais delas e ao mesmo tempo eu lembro e fui buscar os momentos onde eu fui pegando e colocando máscaras na minha jornada. Então, se nós queremos falar de máscaras, boa noite, nós precisamos recuperar a nossa memória do momento em que nós as colocamos e dos momentos no qual elas descolaram. O ato de colocar a máscara é ativo. Entenda isso, porque isso é muito importante. Se você estuda, eu tenho a formação belíssima, né, em core energética, e aí se estuda muito no patchwork também, se estuda muito a questão da máscara. Mas a máscara se coloca com um movimento ativo. Eu preciso colocar. Eu vou dizer por que preciso colocar. Agora, ao tirar a máscara, é um processo passivo. É um processo grandioso quando nós percebemos em uma êxtase de liberdade que a máscara se descola. Então, a máscara se coloca
ativamente, mas a máscara cai de nós mesmos por si só. Olha que interessante. Isso, exatamente. Na psicologia transpessoal, nós vivemos essas experiências porque para entender o movimento, né, da máscara, nós precisamos entrar corajosamente nos nossos momentos de sobrevivência. Entendam, o signo leonino, ed é isso que se fala e estuda mais sobre as máscaras, a psicologia transpessoal, então a cor energética também, né? O signo leonino, ele é o signo do ego. Nós já entendemos isso. No signo leonino, dentro da pedagogia zodiacal, nós reconhecemos que o ego nasce. Ao mesmo tempo, o signo leonino, ao ego nascer, abre também uma experiência que nós chamamos de experiência instintiva. Nós somos seres espontâneos, nós somos seres, então, impulsivos, mas nós somos seres também instintivos, nós somos seres também pensantes, e nós somos seres também espirituais, que temos o eixo central da nossa vida estável, imutável. Esse é o nosso ser espiritual, nós somos quem nós somos. Quando nós abrimos a temporada do signo de Leão, do signo virginiano, em parte também do signo canceriano, nós abrimos então a temporada de experimentar o que significa ser instintivo. O ser instintivo, de per se, é o ser que experimenta a necessidade da sobrevivência. Desperta isso, o ego, o grande medo do ego ao nascer é de morrer, porque ele nasce de uma morte. Esse é o processo, né? Então, ao nascer de uma morte, onde ele deixa, né, a própria experiência fortíssima do útero sagrado da nossa mãe, ao morrer nesse lugar, ele nasce como existência. Então, a memória do ego é a morte. Então, o medo do ego é a memória que ele tem. Por isso que nós temos sempre medo de morrer. Porque nós temos medo de voltar àquela grande crise que foi a saída do útero da nossa mãe. Então, o ego, o primeiro impulso de vida, pulsão de vida, é exatamente o instinto. Então, a sobrevivência. Se todos nós temos várias histórias, experiências de sobrevivência, onde nós lutamos contra a morte com toda a nossa força, e são mortes psíquicas, precisamos entender isso, porque morrer é porque não queremos uma dada situação, ou não queremos um determinado abandono, ou não queremos uma determinada perda, e tantas lutas fizemos nós para sobreviver, a sobrevivência, e queremos com todas as nossas forças aquele dinheiro, aquele sucesso, aquele amor, aquela parceria. Então, o que a gente faz, né? Quando nós queremos, quando o nosso ego quer aquela segurança? Queremos aquela religião, aquele Deus que olha para mim com muito amor. Esse é o ego quer segurança, porque ele se sente ameaçado. Então nós saímos para querendo os nossos relacionamentos íntimos, procurando alguém que seja a nossa força, não? A nossa segurança, que seja um bom homem, um bom marido, uma boa companheira. Nós fomos em busca de uma religião, de um Deus que possa nos salvar, que nos julgue com clemência. Nós sempre sentimos a necessidade, esse instinto muito forte nos animais, nas plantas, e assim também para nós. Esse é o lado muito forte do signo leonino. É por isso que no signo taurino ele se impõe na própria força minguante. É muito lindo esse processo de sobrevivência, onde nós, para conseguir uma determinada segurança, colocamos a máscara.
Isso acontece muito nos nossos processos de infância, né? Para ter aquele olhar bondoso da nossa mãe, nós colocamos a máscara. Ou para ter aquele olhar que nos dá segurança do nosso pai, afirmativo, você é um bom menino, uma boa menina, nós colocamos a máscara. Quando vamos para a escola, para ser acolhidos dos nossos parceiros, nosso primeiro mundo, onde nós nos defrontamos com pessoas fora da nossa família, nós colocamos máscaras. Então, é possível viver sem máscara? Essa é uma pergunta interessante. O que acontece quando eu tiro a máscara? Às vezes nós temos esses momentos de ira, não? Porque essa máscara nos constringe, nos sufoca, nos deixa ainda mais inseguros, quase a servir as demandas do outro. Em alguns momentos falam, não, deixa eu tirar a minha máscara, eu não quero mais. Mas logo a primeira insegurança, dificuldade, nós a recolocamos de volta. A máscara, ela tem uma cola e quando nós a colocamos por necessidade e sobrevivência, entenda, ela se ajusta perfeitamente a nós. Tão perfeitamente que às vezes nós esquecemos de tê-la colocada. Por isso é necessário, né? Se se fala de máscaras, é necessário então entender em que momento eu me senti ameaçada e comecei a me comportar em uma determinada maneira. A máscara não é negativa. Não é porque, entenda, nós a colocamos porque nos servia. Era profundamente útil a nós mesmos. Nos salvou. Por isso ela se encola. É possível viver sem máscaras? Ou em que momento? Né? Então, sim, a resposta vem quando nós trazemos também, é exatamente por isso que nos identificamos com a máscara, porque naquele momento ele nos salvou. Então, claramente nós somos e precisamos ser sempre assim. E nós nos moldamos para nos mantermos daquele jeito. Isso é quando confunde nós mesmos, porque então como é interessante, né, que precisaríamos fazer uma vivência só sobre isso, né? Mas também essa semana, gente, estou falando de máscaras porque essa semana minguante nós podemos ter exatamente essa oportunidade por vários outros trânsitos fortíssimos que temos, e durante a semana inteira temos um Saturno a 00 de Áries, a semana inteira, né? Muito forte e retrógrado. Temos um Plutão a 01 de Aquário, retrógrado. Temos um Urano a 01 de Gêmeos, se preparando para a retrogradação. Estamos nos inícios de uma grande temporada. Os astrólogos já falam uma temporada de 300 anos de força masculina. Ativa, de iniciativa. Então, a primeira iniciativa que nós podemos ter em momentos de reflexão nessa semana minguante exatamente, essa máscara já me fez perder a oportunidade de me mostrar genuinamente. Porque a nossa genuinidade, então, nos deixa vulneráveis. Essa é a questão. Porque nós colocamos uma máscara para mascarar a nossa espontaneidade e a nossa genuinidade. Porque naquele momento, a nossa espontaneidade e a nossa genuinidade foi uma ameaça para nós, uma ameaça de morte. Nós íamos perder alguma coisa, que para nós naquele momento era muito importante. A força ativa que nós podemos despertar essa semana
e num momento de profunda reflexão, qual é a fase minguante desses 7 dias que nos esperam, é exatamente relembrar em que momento eu me senti ameaçada. E naquele momento você vai perceber que tipo de máscara você colocou. Então, quando você entende o motivo, por isso que essa foi a minha grande reflexão, uma grande reflexão sobre a questão da máscara, né? Se a máscara eu a coloquei, então ela é minha, eu preciso achar o motivo pela qual nós colocamos, pela qual eu coloquei. E sempre é ligado a um processo de ameaçador. Para quem? Para o meu ego. Porque uma das coisas que a máscara faz é a impossibilidade de crescer. Nós não podemos crescer, porque ao crescer, a nossa máscara ela se descola, porque as medidas não são mais as mesmas, literalmente. Literalmente. Então, naquele momento que eu fui ameaçada, eu coloquei uma máscara para sobreviver, naquele momento eu desisti de crescer. Então, é uma maneira de ser que é constante, não pode mudar. É sempre a mesma. Nós mulheres tivemos a grande jornada, né? Dolorosíssima de ser boas meninas, não? Foi colocada, nós a colocamos, mas a nossa mãe a colocou para nós, nos deu, olha, essa é uma máscara boa para você, coloca, esquece. Porque era perigoso, e ainda hoje é perigoso. Tanto que os livros, né, para nós mulheres de autoajuda, sempre trazem a força da mulher selvagem, e isso nos emociona profundamente. Como assim? Uma outra coisa que é as máscaras, porque aí depois, obviamente, eu fiz a reflexão para mim, porque eu sou mulher, então para mim a experiência da máscara de mulher, os homens têm outras máscaras, obviamente, que colocaram, e não são menos violentas, daquelas que nós colocamos, ou que as nossas mães deram para nós, né, para nos colocar. Mas a máscara da força, que poderíamos falar muito sobre isso, né? O que significa para nós ser forte? Se falava de aguentar. Mas esses dias eu refleti sobre uma outra máscara importante. Olha, quero voltar a dizer, esse Saturno retrógrado a 00 de Áries, que faz uma ligação muito forte com Aquário, a 01 de Plutão, fala exatamente disso. São máscaras generacionais que nós mulheres colocamos. Generacionais. Fortes. Uma outra máscara que eu refleti muito esses dias, inclusive para uma série de sessões terapêuticas que eu fiz essa semana, é a máscara da vida individual, da minha própria vida. Nós mulheres, quando vestimos determinados papéis, abdicamos da nossa vida individual, da nossa própria vida. No hermetismo, vida individual, a minha vida, a própria vida, que eu não preciso justificar para ninguém porque é minha. No hermetismo se fala de você fora dos teus papéis institucionalizados. Então, o papel da filha, né, que é um papel institucionalizado, né, porque nós temos vários deveres como filhas respeito aos nossos pais. O papel da filha, responsável, boa filha, né? Obediente. Porque
que o primeiro processo do ego para se impor, esse todo o estudo pedagógico belíssimo, o primeiro processo para o ego entender existencialmente que ele nasceu é o não. Né? As crianças falam não, não, não. É uma exigência mesmo, né? Vamos ler aqui, Antonella, estando as energias sem desequilíbrio, feminino ou masculino, isso pode ser uma máscara que vestimos inconscientemente? Sim, são máscaras, obviamente, essa, por exemplo, de vestir um papel, assim como é dado para nós. Essa é uma falta de masculino, então uma falta de crítica e uma obediência cega, por exemplo. Então a gente pega sem se perguntar. A pergunta está sempre na nossa força masculina. A obediência está só na nossa força feminina. Então a gente obedece, seja uma boa filha. Esse é muito de nós, mulheres. Aqui a gente pode abrir um leque muito forte do significado de ser uma boa filha. Seja uma boa mãe. A gente não busca dentro da nossa própria vida individual, então, desse autoconsciência de quem nós somos, na nossa individualidade única. O que significa para mim ser uma boa mãe? Não, a gente se espelha, porque essa é a máscara que é dada para nós. O que significa ser uma boa mãe? Significa não ter vida própria. Quem já é mãe e não passou, a gente não tinha a vida individual nem para ir no banheiro. Mas isso é natural, porque você é mãe, entende? Então, a máscara, por isso que eu digo, quando nós colocamos a máscara, nós deixamos de crescer em quê? Na nossa individualidade, na nossa crítica, nas nossas perguntas, indagações. Mas será que, tirando de mim a minha vida própria, individual, eu sou realmente uma boa mãe? Essa é quando nós recuperamos a consciência do momento em que nós colocamos as máscaras. Uma outra máscara fortíssima é a máscara quando nós casamos ou começamos a namorar, ou um noivado com o nosso companheiro, a nossa companheira, seja uma boa mulher, esposa. É outro lugar onde nós perdemos a nossa vida individual. O que é dado a nós, um pouco a vida profissional, mas assim, é casa, lavoura, casa. Casa, profissão é casa. Casa, trabalho é casa. Um outro lugar onde nós perdemos a nossa vida individual é dentro do processo do estar com alguém, não? Do relacionamento íntimo, é a sinceridade. Porque vida própria significa ter os próprios segredos, a própria história, sabe? A tua vida não se exaure no teu ser casada. Você tem a tua vida. A tua vida própria, individual. Senão, o que você vai dar ao teu parceiro, à tua parceira? Uma máscara, um vácuo, um vazio. Quando é a famosa frase, eu faço tudo o que você me pede. Às vezes nós damos essa máscara ao nosso parceiro. Quando eu comecei a perceber essas máscaras, em casa, o pacto é essa. Eu não faço nada por você, você não faça nada por mim. Faça por você mesmo. Aí eu tenho alguém ao meu lado. Você não tem um vácuo. Devolver a quem nós amamos a vida própria, sabe? A vida individual. Não pode
a vida da pessoa que nós amamos não pode se exaurir no casamento ou no relacionamento íntimo. A minha vida não pode se exaurir no relacionamento que eu amo cada vez mais com o Leo. Eu aprendi a amar o meu parceiro quando eu peguei de volta a minha vida. Os meus segredos, a minha jornada, a minha realização como mulher. Essa é uma máscara dolorosíssima que mulheres jovens já colocam para ter a segurança de um parceiro. E querem, de qualquer jeito, grudar na vida do parceiro para que não foja de nós. A máscara da fidelidade. Esse é o pavor do ego, sabe? É por isso que eu digo, são máscaras fortes e ao mesmo tempo cotidianas que nós colocamos porque necessitamos delas. O ego necessita porque tem medo. Então, quando nós vivemos no nível da sobrevivência, esse é um lugar onde nós sempre descola uma máscara porque não serve mais, logo buscamos outra. Então a questão não é tanto uma máscara que descola, a questão é se eu sei viver sem máscara, se eu tenho uma vida individual que me faz viver sem máscaras. É uma vida espiritual, existencial, sem máscaras. É uma vida apaixonante. É uma vida de libido. Hoje coloquei belíssimo essa força de vida. E quando nós falamos eu quero viver significa quero devolver a mim mesmo a minha vida individual. Nunca perca de vista você. Não se perder de vista significa saber quem você é fora dos seus papéis. E não só saber quem você é, mas te ver vivendo também fora dos teus papéis. Você não é o papel de mãe, não é, sabe, não é a vida, não pode pegar as tuas 24 horas. O papel de esposa ou de companheira, eu digo emocionalmente, viu gente? Porque a máscara se coloca, obviamente, por um sentido de sobrevivência a partir do ego, que é a nossa emoção. Nós não podemos viver emocionalmente a nossa vida íntima todas as nossas 24 horas. Nas minhas sessões terapêuticas, eu sempre digo, olha, essa dor íntima do relacionamento íntimo é só uma área das tuas 12 áreas de vida individual. Nós deveríamos ter essa é a vida individual, quando você sabe falar de você a partir de várias áreas de experiências que você vive durante a jornada. A área de ser mãe é só uma das 12 áreas que você é chamada a experienciar e a viver com a tua paixão, com a tua libido. Qual é a tua jornada individual? Isso é saber desfalar de você. Senão, quando nós casamos ou começamos a ter um relacionamento íntimo, sabemos falar só disso. Máximo falar um pouco do nosso trabalho, mas é todo o restante. Essas são as máscaras que nós colocamos. Quando somos mães, então o círculo é só das mães, porque se fala só dos filhos, falar de outras coisas, como assim? Quem tem tempo de pensar em outras coisas? E a tua vida? A tua vida individual, cadê ela? Essa força minguante desse ego que aprende
a viver de si. A coragem de viver de si mesma. Aí eu não preciso, eu dou um salto. Essa é a força, né, dos estudos herméticos. Eu dou um salto, então eu não vivo mais na faixa da sobrevivência, mas eu vivo na faixa da vida. Pensante, indagante. Ok, tudo bem. Vamos dizer que agora eu tenho uma intensa vida de maternidade, mas eu não quero perder me perder de vista em todas as outras áreas. Então, o que eu vou fazer? Essa é a iniciativa. Isso é dizer, então, quando eu pego a minha máscara, eu preciso entender que essa máscara tira de mim qualquer iniciativa. E olha, eu falo disso, mas a gente poderia falar do trabalho também, quando nós temos chefes extremamente exigentes. Qual é a máscara que a gente coloca? Uma boa profissional. Trabalho 24 horas por dia. Meu chefe pode me ligar a qualquer hora que eu estou aí de prontidão, porque eu sou uma boa profissional. E o restante da tua vida individual? E o restante da tua vida própria, tua? Aonde se colocou? Para onde foi? Então, quando nós começamos a deixar crescer a vontade, né, de evoluir no nosso ego, a gente evolui, então, nas nossas emoções, a gente ultrapassa, supera o grande medo de morrer. Olha, a carta desses próximos 6 meses é a morte, sim, fantástica, realmente, né? Nós tiramos essa carta no início dessa lunação que abre esses 6 meses. As nossas emoções têm medo de perder. E quando se chega, né, a minguante que começa em Touro e faz todo esse percurso dos últimos signos zodiacais, o Touro responde, no lugar de ter medo de morrer, perceba o tanto que você pode crescer e ter. Então, outro processo para deixar que as máscaras descolhem de uma vez, né, para não correr o risco de colocá-la de novo, e também a gente começar a perceber o tanto que nós sabemos viver, sabemos nos dar vida, sabemos crescer. O tanto que nós evoluímos fisicamente como corpo, mentalmente como conhecimento, emocionalmente com tantas paixões e amores que nós vivemos, comunicativamente com tantas comunicações que nós aprendemos a ter e a abrir, pela segurança, quantas maneiras que nós demos ao nosso ego para ele entender que conosco está seguro. Então, no momento que nós começamos a deixar crescer dentro de nós essa coluna vertebral, né, que é a força exatamente da imagem da morte, seja no baralho de Marsella, que é exatamente a nossa capacidade não só de sobrevivência, mas de nos manter cada vez mais vivos. Então, é possível viver sem máscaras? Sim, é possível. É possível quando você preza e dá valor à tua vida individual, à tua vida própria. E isso significa quando você sabe se ver fora desses papéis institucionalizados que, para nós mulheres, em maneira mais intensa, a primeira coisa que pedem é de tirar e de desistir da nossa vida própria. Mulher não tem vida própria. Mulher não tem vida, nessa sociedade patriarcal, mulher não tem vida própria. Desde pequena,
A menina precisa ser bonita. E já tira a chinela, coloca o saltinho para ser mais bonita quando caminha. Começa como se fala, a maquiagem, porque ela precisa aparecer. Tem que brincar com a bonequinha para aprender a saber cuidar. Tira a vida própria. E assim vai. Todas nós mulheres conhecemos esse caminho. E fizemos para ser boas filhas, boas mulheres, para achar um bom marido, um bom parceiro. A máscara da obediência. Hoje tinha uma menina pequena, foi tomar café com meu marido, tinha pequena, deve ter tido 3 aninhos, e a mãe falava, vem pra cá. E ela, não. Essa é vida própria, sabe? Mas nós não podemos dizer assim não, se nós não temos a nossa vida própria. Esse é o grande drama, da mulher, fortíssimo, anos de terapia para aprender a dizer não. Não vai conseguir dizer não se você não tem uma vida própria para levar adiante. Se você não se conhece e não quer crescer no teu saber viver fora dos teus papéis. E eu me pergunto todo dia, Antonella, quem é você sem ser mãe? Sem ser esposa? Sem ser terapeuta? Quem é você sem as tuas horas de estudos de astrologia? Quem é você? Sabe, você não tem essa necessidade de você se encontrar, estar com você? Essa é a frase que eu escolhi nesse ano 2025, à toa. Entende? Quando você se retira dos teus papéis para você cultivar a tua vida individual, a tua vida própria, você vive a tua vida à toa, sabe? Para você com você mesma. Esse é querer viver, esse é crescer, esse é educar o teu ego. E aí os teus sim, os teus não saem espontaneamente. Qual é a tua jornada egóica? Uma jornada que não tem mais vida própria? Ou uma jornada que tem a tua vida individual e que você a defende com a tua força de leoa? O que você preza? Qual é o teu valor? A nossa vida individual, a nossa vida própria é um valor a prezar, a ser valorizado cada vez mais. Para nós mulheres, é disso que nós precisamos. Nós precisamos nos redescobrir na nossa vida individual, na nossa vida própria. Reabilitar os nossos segredos. Reabilitar as nossas jornadas, só nossas. Onde mamãe foi? Não sei. Onde você vai? Vou passear, vou dar uma volta. Vou voltar só à noite. A minha vida. É do mesmo jeito nós damos, Aqui em Goiás, onde eu moro, no Centro-Oeste, muitas vezes eu pergunto, mas é teu marido, teu parceiro, onde está? Ah, foi pescar. Isso é comum, E a mulher fica em casa. É natural, então nós não temos por quê? Temos alguma necessidade? Onde nós vamos quando falamos, não, nós vamos fazer um retiro, Vamos fazer um retiro entre mulheres. Se temos eventualmente uma vida própria, é uma vida espiritual. Vou fazer yoga. Entenda, eu sou professora de yoga, adoro vivências, mas entenda, isso não é a nossa vida, ainda não é uma vida individual. Quando nós prezamos a nossa vida individual, a nossa vida própria, a gente tira outra máscara fortíssima, justificativa.
Nós sempre justificamos tudo, precisamos justificar. Qualquer momento, né, que nós pegamos de nós mesmos. Então é possível viver sem máscara? Sim, mas precisa ter esse coração honesto. Precisa nos buscarmos, nos cultivarmos na nossa vida individual, na nossa vida própria. Esse é um processo importante. Vou dar algumas datas para vocês não se perderem, né? Nessa, tentando cultivar você mesmas, tentando entender onde você pegou a máscara e a colocou. Olha, agora que estamos nesse finalzinho, né, dessa lunação leonina, nós podemos relembrar 2 períodos. Você em 2010 e depois em 2015. O 2010, pela força do 10, foi tão forte para a tua vida individual. Então, vamos buscar essa vida individual, vida própria, porque senão fica confuso, né? É bem complexa o que eu estou dizendo aqui. Mas olha só, se lembre você em 2010. E depois se lembre você em 2015. Em 2010 você foi provocada. Alguma coisa aconteceu que a tua vida individual, tua vida própria, bateu na tua porta com força. Aí, nos 5 anos que seguiram, você pode entender se você a deixou crescer ou se você foi logo buscar uma máscara. E aí depois você vai olhar, então, como foram os anos a seguir, 2016, 17, 18 e 19. Se você colocou a máscara foi tentando colocar a máscara de 2010 a 2015, esses últimos 4 anos que vão, então, de 2015 a 2019, foram realmente anos bem dolorosos, sofridos, às vezes adoeceu, às vezes precisou de fazer terapia para aguentar. Eu lembro do meu 2010, por isso estou falando. É muito interessante, porque nós sempre vamos de 10 em 10. E 10 é sempre a quebra. Assim como todos nós lembramos de 2020, não? Todos nós lembramos de 2020. Seja como generacional, e seja, né, como social, e seja como individual. Eu lembro muito bem 2020 também. Isso, olha só, a Adriana está trazendo para nós, né? Isso, muito bom. Gente, vamos fazer uma vivência sobre isso para a gente trocar figurinhas. Eu acho fantástico, né? Vamos organizar um sábado de manhã para a gente se encontrar e falar uma com a outra, porque isso nos fortalece e entender o que significa vida individual e vida própria. Olha, nós que somos filhas das nossas mães, que somos filhas das nossas avós, nós não sabemos o que é vida individual. Foi tirada de nós. Por isso precisamos e bebemos tanto, né, nas lendas, nas mitologias, para recuperar. O hermetismo aqui foi uma dádiva para mim. Quando eu falo de hermetismo, eu falo de astrologia, de tarô, de cabala, árvore da vida, de numerologia. Nossa, para mim foi assim, me devolveu o significado de vida individual de uma maneira magnífica. Mas então, vamos voltar. Essa é a numerologia que se estuda na cabala. Vamos voltar, então, 2010, 2015... é 2020, 2025. Então, aqui, como lá em 2015, o que está se revelando para você é se você está com máscara ou sem máscara a partir de 2020. Esse é o 5, esse é o Papa. Esse 2025, lá foi 2015. Para mim foi fortíssimo também, muito forte. Por isso que eu estou trazendo para você também.
Obviamente, para quem tem mais idade, né, pode fazer lá atrás. 2000, 2005 e depois como você chegou a 2000, a 2010, 2005, 2010. 2000 também foi muito forte para mim, fortíssimo, muito forte. E 2005, eu sabia que tinha máscaras e não tirei. E foi assim, até 2010 foi devastador na minha vida. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Porque é isso, entende? Quando nós não tiramos, sabemos que temos uma máscara e não tiramos a máscara, aí é complicado. Não podemos crescer. Aí, ó, Ana, que bom aqui você. Não podemos crescer. Vivemos sempre nesse estado de sobrevivência. Somos mordidas pelo medo o tempo inteiro. A máscara é violenta, Obviamente o trabalho depois para tirar essa máscara, 2008, 2009, foi muito forte para mim. Mas eu lembro de 2010. Eu lembro de 2015. Sem máscara. Foi magnífico. Aí lembro, então 2019. Então esse 2020 você foi tudo despertar, então você entendeu aqui, para quem falou, né, 2019 foi meu despertar. Então você se percebeu na tua vida individual. Então você começa a entender o que significa para você a tua vida individual. Cada um tem a própria vida individual. Por isso se chama vida própria. Então, esse é um ótimo exercício que você pode fazer essa semana. Ótimo exercício. Porque essa é a força minguante, onde nós nos recolhemos na nossa sabedoria, no que nós entendemos. Porque esse 2025, eu sei que todos nós temos um esgotamento, mas precisamos sustentar, porque esse 5 é decisivo para os próximos 4 anos que nos esperam. Por isso que estou aqui fazendo live toda semana, chamando vocês para as vivências, porque é importante. Exatamente. É por isso que digo, né, aqui a Adriana escreveu, o mais interessante é que as máscaras caem primeiro para nós mesmos. Isso aí, porque eles descolam. Por isso que eu digo, é um movimento passivo. Eles descolam, não precisam mais, a cola não funciona mais. É um momento onde a primeira coisa que nós enxergamos, por isso que aqui fala, cai primeiro para nós mesmos. A primeira coisa que nós enxergamos é quanto nós abdicamos da nossa vida individual. Primeira coisa que a gente olha. Então, essa semana é ideal. Para quem quiser que possa ajudar, me chame em privado, a gente faz uma sessão, vamos olhar. Obviamente, a astrologia ajuda, né? A gente olha o mapa, olha os movimentos, mas ao mesmo tempo também o tarô. Essas são ferramentas que encurtam esses trabalhos terapêuticos. Mas se você tem claro, então faça esse movimento. Se você tem mais idade, né, e tem mais jogos de anos, então você vai. Começa com 2000, 2005, então 2000, só nesse 2025 que estão caindo. Ótimo, eu os outros anos as percebi, mas não tirei, senti que se tirava, não ia saber o que fazer sem máscara. Perfeito, olha, é belíssimo esse testemunho. É isso aí, porque quando a máscara cai, nós não sabemos o que fazer. Por isso te digo, isso significa não ter vida individual. Nós não sabemos viver sem papéis. Esses são os dramas profundíssimos de separação. Por exemplo, o que eu vou fazer agora? Como assim? Então, olha só, use essa dinâmica, que é uma dinâmica propriamente hermética, de numerologia. Então, estude as décadas e perceba. Então, se é um ano onde elas estão caindo, escreva muito, escreva o que significa para você estar com você, se veja sem papéis, se encontre na tua individualidade,
examine como foi a década passada. Isso é viver essa semana. Porque logo depois, sábado, abrimos a grande jornada virginiana. E aí é outra história. Porque já precisamos nos preparar para sair e fazer a nossa jornada e preparar então o nosso 2026. Uma semana bem interessante. Se você tem um tempinho, se retire, faça esses cálculos, use fotografias, são perfeitas também. E precisando de mim, estou aqui. Então, boa semana para nós e a gente se vê domingo de novo. E vamos pensando nessa vivência onde podemos nos confrontar sobre isso, tá? Para quem quiser, mande um direct que a gente se organiza e inventa tempo para estar juntas de novo. Beijo grande, boa semana para nós e bom final de domingo. Tchau, tchau.